Segunda etapa da aula sobre vacinação, a importância da prevenção, um tema muito corriqueiro na rotina do médico veterinário e, como eu havia dito anteriormente, é um tema muito comprido, um tema com vários tópicos, por isso que nós dividimos em duas partes. Então agora a gente vai dar continuidade, vamos falar da segunda parte dessa aula. Então, a questão das fases. Existem dois tipos de imunidade produzidas pelas vacinas. Pelas vacinas não, que estão dentro do processo de imunização. Uma, que é a imunidade passiva. A imunidade passiva é aquela que é obtida pela transferência de anticorpos da mãe para os filhotes. Então, esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente proteção, que, contudo, é temporária e geralmente dura poucas semanas ou alguns meses. Então é uma imunidade curta, não é uma imunidade duradoura. Essa imunidade geralmente é passada durante a amamentação. Uma pequena parcela é passada via transplacentária, enquanto os fetos ainda estão no útero da mãe, e a grande parte é produzida através do que a gente chama de colostro. Por isso a importância dos filhotes mamarem a maior quantidade possível de colostro nas primeiras horas de vida. Ok? Então isso a gente denomina de imunidade passiva. Agora, imunidade ativa. Ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, no caso do filhote, ao entrar em contato com uma substância estranha, responde produzindo anticorpos e células imunes. Pode ser através de uma doença ou de uma vacinação. Geralmente, a duração dessa resposta é longa, então é totalmente diferente da imunidade passiva, onde a resposta é curta. Então vejam, aqui ele fala que o estímulo pode vir através da doença ou através da vacinação. A questão é que existem algumas doenças que são muito graves e que se o animal entrar em contato e não tiver vacina, ele às vezes não tem nem tempo de produzir uma resposta específica, ele acaba vindo a óbito. É por isso que para determinadas doenças é importantíssimo se vacinar. E aqui eu deixo um adendo, por exemplo, a vacina da raiva. Se um animal, se um filhote, um cão, um gato entra em contato com o vírus da raiva, não tem nem como ele produzir uma resposta específica para debelar essa doença, para superar essa doença, né? Ele acaba vindo a óbito. A raiva é uma doença que causa óbito em sua totalidade de casos, ok? Aqui, gente, é uma imagem no lado esquerdo que mostra o momento ideal de se iniciar uma vacinação. Então, eu vou falar de pouco em pouco. Então, nós temos um gráfico com dois eixos. Então, nós temos o eixo dos anticorpos contra o parvovírus, tá? Que é o eixo da vertical, e nós temos o eixo da horizontal, que é representado pela idade em semanas. Tá? Então, são as semanas de vida do bebezinho, do filhotinho. Então, lembra daquela imunidade passiva que passa da mãe para o filhote? Essa imunidade ela é curta, ela não tem longa duração. Então, vejam aquele tracejado azul. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu cursor, mas indo da parte esquerda da imagem, vocês têm um tracejado azul que começa lá em cima, perto do número 640, e que vai caindo até chegar lá perto do número 12, tá bom? No eixo horizontal. O que isso quer dizer? Isso aí é a curva dos anticorpos maternos. Essa curva ela vai caindo com o passar das semanas, até que ela atinge um limite. Estão vendo? Vocês conseguem observar essas duas linhas pontilhadas em cinza? A primeira linha que se chama nível de anticorpo de proteção e a segunda linha pontilhada que se chama de nível de anticorpo de interferência. Então, quando esse tracejado azul ultrapassa a primeira linha pontilhada, que é a linha de anticorpo de proteção, essa linha de anticorpos ela entra em um momento de, como é que eu posso dizer, em um momento de emergência, de atenção, tá? Essa fração
que está entre a linha pontilhada da proteção e entre a linha pontilhada da interferência, é uma fração que diz que o animal não está nem totalmente sem anticorpos, porém também não está totalmente protegido. É por isso que eu falo que é um período de alerta. E é geralmente dentro desse período de alerta que nós iniciamos a vacinação do filhote, seja ele felino ou canino. Então, vejam que dentro dessa janela, entre as duas linhas pontilhadas cinzas, existe uma coluna vermelha. Essa coluna está escrito que susceptibilidade a infecções. Então, quer dizer que os anticorpos que a mãe passou para o filhote já não são suficientes, já não estão em quantidade suficiente para proteger o filhotinho totalmente contra as doenças presentes no ambiente, ok? Então, aí sim é o momento ideal de se iniciar a vacinação. Grande parte dos protocolos, a vacinação dos filhotes, elas têm de 3 a 4 doses, obedecendo intervalos específicos, tá bom? Então, a partir do momento que eu inicio essa vacinação, o que vai acontecer? A imunidade passiva, que foi aquela imunidade que a mãe passou para os filhotes, ela vai sumindo, porém, o corpo do filhotinho vai produzindo o que a gente chama de imunidade ativa, que é essa segunda parte da linha azul que começa a crescer de novo e começa a subir. Então, ela só sobe por causa da resposta à vacina. Então, eu entrando com a vacinação no momento correto, eu acabo estimulando o organismo daquele filhotinho e o organismo dele produz uma resposta imune. Então, essa resposta imune ela vai produzindo anticorpos que vão subindo cada vez mais até atingir um platô, uma quantidade adequada que vai manter esse filhote protegido por determinado período. O importante aqui é lembrar que a imunidade ativa produzida pelas vacinas, ela dura um período muito maior do que a imunidade passiva, que é aquela produzida pela mãe. Então aqui o animal só vai precisar revacinar depois, caso haja necessidade, só no ano seguinte. Ok? E aqui do lado, gente, no lado direito, é uma figura que mostra a diferença entre uma vacina convencional e uma vacina de alta massa, tá? Entendam apenas pela ilustração. Na vacina A, que é a vacina convencional, nós temos várias estruturinhas que parecem Ys, né, que estão representadas na cor azul. Essas estruturas em forma de Y, imaginem que sejam os anticorpos maternos, os anticorpos passados pela mãe. Enquanto que essas bolinhas vermelhas sejam os antígenos. Tá? Então, são os antígenos que o bebezinho, depois que nasceu, começa a entrar em contato de tempos em tempos. Tá? Então, aqui eu tenho uma concentração na vacina de antígenos muito menor do que de anticorpos, concordam? Eu tenho muito mais estrutura azulzinha do que estrutura vermelhinha. Então, acabam sobrando estruturas azuis. Tá vendo? Tem 5 Y sobrando. Ó. Um aqui no meio, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Enquanto que os outros estão ocupados com os antígenos da vacina. Agora, olhem a outra imagem da parte direita do quadro. Existem muito mais antígenos, que estão representados pelas bolinhas vermelhas, do que anticorpos maternos. Então, a concentração de antígeno aqui é bem maior do que na figura do lado. O que isso representa? Quando nós temos vacinas de alta massa, quer dizer que existe antígeno, existe vírus, ou bactéria, ou protozoário, seja o que for dentro dessa vacina, em quantidade suficiente para neutralizar os anticorpos que foram passados pela mãe e para iniciar a resposta imunológica do próprio filhotinho. Enquanto que na vacina do lado esquerdo, que é dita vacina convencional, nós não temos antígenos o suficiente para fazer isso. Por quê? Todos os antígenos da vacina que entraram no organismo do bebezinho, do filhotinho, do cãozinho ou do gatinho, eles vão ser neutralizados pelos anticorpos maternos. Existem muito mais anticorpos do que antígenos em si. Entenderam essa diferença?
Então, é muito mais importante uma vacina de alta massa do que uma vacina convencional, porque ela ajuda a imunizar o filhotinho de maneira mais completa e mais rápida. Então, aqui eu trago alguns casos que mostram aquela curva de Gauss que a gente viu lá em cima. Então, onde se enquadram a maioria dos filhotes, onde se encontram alguns filhotes que não possuem uma resposta adequada e onde se encontram alguns filhotes que produzem uma resposta mais do que adequada para a vacina. Então, esse primeiro gráfico mostra o quê? Anticorpos maternos dentro da normalidade. Então, é justamente quando essa curvinha pontilhada vermelha, ela começa a cair e cai dentro do tempo estipulado para a grande maioria dos animais. Então, quer dizer que por volta das 6 semanas de vida, então a gente tem o eixo dos anticorpos maternos, que é o eixo vertical, onde está essa linha vertical, e a gente tem o eixo horizontal, que é onde estão as semanas, ok? Então, quando esses anticorpos na linha pontilhada vermelha começam a decair, eles decaem, até que eles ficam dentro daquela área de alerta, tá? Que nós chamamos de janela de susceptibilidade. É quando o filhote não está nem totalmente protegido, nem totalmente desprotegido. Então, nessa janela de susceptibilidade, esse filhotinho já está apto a receber a primeira vacinação. E aqui, no caso, foi justamente onde caiu a primeira dose de vacina. Essa seta azulzinha embaixo. Foi durante as 6 semanas de vida. Tá? A segunda dose da vacina veio com 10 semanas de vida e a terceira dose da vacina veio com 14 semanas de vida. Então, enquanto a linha pontilhada vermelha foi caindo até atingir a linha cinza, a linha laranja, que é interpretada aqui pela vacina, ela foi subindo cada vez mais, tá bom? Então isso mostra que a partir da terceira dose da vacina, que é essa setinha azul acima do número 14, os anticorpos produzidos pela vacina, eles já estão autossuficientes para proteger o animal. Então isso é quando nós temos um cão ou um gato que apresenta anticorpos maternos, aqueles que eles sugaram do colostro da mãe, dito dentro da normalidade, classificado como dentro da normalidade. Agora, olhem a diferença para esse gráfico. Olhem como a curva dos anticorpos maternos, a curva desse pontilhado vermelhinho, ela cai muito rápido. Então, no outro gráfico, a curva do pontilhado, ela caía próximo das 6 semanas de vida do filhotinho, que é quando vinha a primeira dose de vacina. Aqui não. Essa curva pontilhada vermelha, ela cai bem antes. Então, isso quer dizer o quê? Se eu iniciar a vacinação com as 6 semanas de vida, esse filhote ele já vai estar desprotegido algumas semanas antes, que é onde essa linha vermelhinha já começa a entrar naquela região de alerta, ok? Então, provavelmente aqui, se esse animalzinho viver num ambiente contaminado, ele pode ficar doente, porque a vacina só vai vir lá na frente. Entenderam? Então, esses aqui são ditos os filhotes, os cães, os gatinhos, que têm anticorpos maternos abaixo da normalidade. Então, provavelmente eles mamaram muito pouco colostro. E agora a gente tem a terceira situação, que são aqueles filhotinhos, aqueles cãezinhos, aqueles gatinhos, que os anticorpos maternos estão acima da normalidade. Então quer dizer que eles mamaram mais colostro do que tinha necessidade. E isso, o tutor, o proprietário, ele não tem como saber. Não dá para saber quanto tempo um filhote mama mais do que o outro. Às vezes, uma ninhada tem 12 filhotinhos. Um filhotinho tem uma proteção maior do que a dos outros 11. Mas como que a gente vai saber isso? Tem como saber? Muito difícil. Tá? É muito difícil. É por isso que o protocolo de vacinação tem que ser feito de forma correta, para que você consiga abranger tanto aqueles que mamaram muito quanto aqueles que mamaram pouco. Então aqui, a linha pontilhada vermelha, que representa a linha dos anticorpos maternos, ela demora muito para cair. Vocês estão vendo aqui? Ela só vai cair para aquela área de alerta, que é aquela área que está entre as duas linhas pontilhadas, com 10 semanas de vida. Então, quer dizer, a minha primeira vacina veio com as 6 semanas, que é quando tem essa setinha, a primeira setinha azul.
Então, quando eu for dar a minha primeira vacina, o anticorpo materno que esse filhotinho está carregando ainda está muito concentrado, está muito alto, está muito elevado o nível dele. Então, não vai adiantar entrar com vacina nesse momento, tá bom? Então, é aqui que eles mostram como a curva do anticorpo materno ela demora para cair. E aí aqui vejam, depois da terceira dose de vacina, que é essa terceira setinha azul, que está em cima do número 14, olhem essa linha pontilhada laranja. Estão vendo como ela não sobe muito? Então quer dizer que, mesmo depois da terceira vacina, esse filhote em específico, que tinha muito anticorpo materno, ele mesmo tendo tomado a terceira dose de vacina, ele não está protegido. Ele não está protegido devidamente. Então ele ainda está naquele nível de alerta, que é entre essas duas linhas pontilhadas, o nível protetor e o nível de interferência. Então parar com 3 doses aqui nesse filhotinho não seria um procedimento adequado. Eu vou falar mais para frente o que dá para fazer. Provavelmente nesse caso teria que se colocar uma quarta dose de vacina aqui. Porque aí na quarta dose essa linha pontilhada iria subir mais até passar do nível protetor. E aí sim o filhote estaria devidamente protegido. Então são gráficos um pouco complicados. Eu espero que todos tenham entendido. Tá? É só vocês olharem a curva que a linha pontilhada faz em cada caso e em qual ponto se encaixa a primeira, a segunda e a terceira vacina nesses gráficos, tá bom? Então aqui, gente, é uma tabela da vida dos anticorpos maternos no filhotinho do cão e no filhotinho do gato. Então, em alguns casos, existem anticorpos para algumas doenças que duram mais do que anticorpos para outras doenças. Então, vejam só. A sinomose, que é uma doença causada por vírus. Os anticorpos que a mãe passa no colostro para os filhotinhos, no caso do cão, né, porque sinomose só acontece em cão, esses anticorpos eles duram de 9 a 12 semanas no filhotinho. Vejam da parvovirose, já dura bem mais. Os anticorpos que a mãe passa para o filhotinho duram de 10 a 14 semanas. Agora vamos ver uma doença de gatinho, de um gato. Leucemia viral felina. Então, os anticorpos que a mãe passa para o filhote duram de 6 a 8 semanas. Outra doença felina, infecção pelo coronavírus felino. Os anticorpos que a mãe passa para o filhote duram de 4 a 6 semanas. Então não tem erro, é só você avaliar a doença que está no lado esquerdo do quadro e a duração da proteção contra a doença em semanas, que está no lado direito do quadro. Então existem variações entre um tipo de anticorpo de uma doença X e outro tipo de anticorpo de uma doença Y. Tá bom? Aqui não estão todas as doenças possíveis e imagináveis que acometem os cães e os gatos, mas estão a grande maioria que se enquadram dentro das vacinas. Então, continuando. Lembram que a gente comentou sobre duas fases? Uma que era a fase da imunidade ativa, que é o que a mãe passava para o filhote, e outra de imunidade passiva, que é o que a mãe passava para o filhote, e a outra de imunidade ativa, que é o que a vacina produzia no organismo do filhotinho. Então aqui, dentro da imunidade ativa, nós temos 3 períodos diferentes. A primeira dose, que representa o primeiro período, se chama sensibilização. Então corresponde ao primeiro contato daquele filhote, daquele cão, daquele gato, com um agente bacteriano ou viral. Tá? A segunda dose, ou segundo período, corresponde à imunização. Ocorre quando existe a segunda exposição ao mesmo antígeno. Então eu dei a primeira exposição àquele antígeno, depois eu dei a segunda exposição àquele mesmo antígeno. Então verifica-se uma alteração na classe de produção de anticorpos. Então é quando a curva dos anticorpos começa a crescer nessa segunda dose, começa a aumentar. E a estimulação, que é a terceira dose ou terceiro período, que é quando existe uma produção rápida e elevada de um anticorpo com ampla afinidade por aquele antígeno, por aquele micro-organismo. Tá bom? Então, esses 3 períodos representam geralmente as 3 doses que um bebezinho, que um cãozinho toma.
Alguns cãezinhos, como a gente viu naqueles gráficos anteriores, da variação dos anticorpos que as mães passam para os filhotes, alguns filhotinhos podem necessitar da quarta dose. Por quê? Tinham muito anticorpo que a mãe passou. Então, na terceira dose, não vai ser suficiente para produzir uma resposta. Vai haver a necessidade da quarta dose, sim. Então, aqui eu pergunto para vocês, quantas vacinas vocês acham que existem para o cão e para o gato hoje na nossa rotina brasileira? Eu vou deixar alguns segundos aí para as pessoas pensarem. Depois eu vou mostrar para vocês qual o intuito dessa brincadeira que eu estou fazendo. Pensaram? Já deu tempo de dar uma lembrada no que vocês já viram, no que vocês já observaram? Então a grande resposta é que depende do grau de proteção que o proprietário, que o tutor deseja fornecer para o seu animalzinho, para o seu filhote. Então atualmente, dentre aquelas vacinas mais comentadas, nós temos várias opções para cão e várias opções para gato. Então existe a V8 ou a V10, tá? Não existe a necessidade de aplicar as duas, ou uma ou outra. Existe a Giardia, existe a vacina contra a raiva, existe a vacina contra a dermatofitose, que é causada por um fungo, existe a vacina contra a gripe, existe um reforço isolado contra a leptospirose e existe uma vacina contra a leishmaniose. Então vejam só, aqui nesse quadro nós temos 8 tipos de vacina para cão, ok? Enquanto que para gato nós temos as múltiplas do gato. Da mesma forma que a V8 e a V10 são múltiplas do cão, a V3, a V4 e a V5 são múltiplas do gato. Então V3 quer dizer que existem 3 doenças ali dentro da vacina, protege contra 3 doenças, V4 protege contra 4 doenças e V5 protege contra 5 doenças. Existe a vacina da raiva, que protege contra a raiva, e se chama no caso vacina antirrábica, e existe a vacina contra a dermatofitose, que é aquele fungo que também pode atingir os gatos, ok? Podem ser que existam outras vacinas, principalmente fora do Brasil, porque cada país tem uma maneira de lidar com um protocolo vacinal diferente, tá? Eu falei um pouco mais sobre a realidade em que nós vivemos aqui no Brasil. Então aqui estão ilustrações de todas as vacinas hoje voltadas para cão. Então, começando no lado esquerdo superior, a gente tem uma vacina chamada Vanguard Plus, tá? Que é a famosa V10. Do lado dela, lado direito, existe a vacina chamada Vanguard HTLP5, que é a famosa V8. Do lado direito dela, existe a Giardia-Vax, que é a vacina contra a giardíase. Do lado direito dela, a vacina chamada Guardivac, que é o reforço que eu falo isolado contra a leptospirose. Eu não vou entrar em assuntos específicos sobre essa vacina, porque senão a gente toma muito tempo de aula. Indo para a linha de baixo, começando lá do lado esquerdo, nós temos a vacina chamada Bronquiguard, que é uma vacina injetável contra a gripe para cães. Existe a BronchShield, que é uma vacina intranasal contra a gripe para cães. Então são vacinas antigripais, só que com modalidades diferentes. Uma injetável, outra intranasal. Muitos não devem conhecer vacina intranasal para cão porque poucos veterinários utilizam. Eu vou mostrar depois como é que faz a aplicação dela. Não leva agulha, tá bom, gente? Só para deixar bem claro. Ao lado direito dela tem a Defensor, é uma vacina antirrábica contra a raiva. E indo para a última linha, nós temos a Leishtek, que é uma vacina contra a leishmaniose, e a Biocan, que é uma vacina contra o Microsporum canis, ok? Que é um fungo, tanto para os cães quanto para os gatos. E aqui são as vacinas felinas. Começando lá no lado superior esquerdo, nós temos a Felocel CVR, que é a V3, né? A tríplice felina, tem 3 doenças, contra 3 doenças ali. Nós temos a Felocel CVRC, que é a V4, ou a quádrupla felina, contra 4 doenças do gato. E nós temos a Felovax, que é a quíntupla felina, que protege contra 5 doenças do gato. Na linha de baixo nós temos a Defensor, que é uma vacina antirrábica, tanto para cão quanto para gato. E a Biocan, como eu tinha dito no slide anterior, que é uma vacina contra o Microsporum canis, que é uma espécie de fungo.
que também serve no gato. Então, os graus de proteção. Apesar do enorme progresso desde a época do Edward Jenner, que é aquele rapaz que nós vimos no vídeo, nem todas as vacinas são totalmente iguais. Elas não produzem efeitos totalmente idênticos. Então, é muito importante que os veterinários saibam orientar os seus proprietários, os tutores dos animais, para que não haja engano. Quando eu uso uma vacina, qual a função dessa vacina, e quando eu uso outra vacina, qual a função dessa vacina. Nem sempre as funções são iguais. Tá? Então, além de clarear a comunicação, existe uma segurança contra qualquer contratempo que possa acontecer depois da aplicação da vacina. Então, esses graus de proteção, eles são divididos em dois grandes grupos. Então, eu sempre gosto de deixar tudo bem específico para que não passe desentendido para vocês que estão assistindo a aula. Então, o primeiro grupo seria aqueles das vacinas que causam uma imunidade denominada imunidade estéril. Então, essa imunidade estéril é o mais alto grau de imunidade que se pode conseguir. É quando você previne a infecção, é quando a infecção não acontece. E você vai impedir também com que o micro-organismo, seja ele vírus, bactéria, protozoário, fungo, o que seja, vai impedir com que ele se multiplique no animal, no cão, no gato. O outro grupo é aquele que não produz imunidade estéril, tá bom? Então, no caso desse grupo, existem 3 subgrupos que eu coloquei ali do lado direito. O primeiro, chamado de prevenção da doença. Então, nesse grupo, a vacina ela tem a função, ela tem a alta efetividade na prevenção. O animal pode se infectar, mas não vai ter sintoma, ele não vai ter sinal clínico da doença. Tá bom? O segundo subgrupo auxilia na prevenção da doença. Então vejam, são nomes, são classificações que têm uma diferença bem tênue, bem finas entre um e outro. Então vejam só, esses que são auxiliares na prevenção da doença, eles previnem a doença de modo significativo, porém de forma inferior ao grupo de cima. São aquelas vacinas que previnem a doença, tá bom? E o terceiro subgrupo, que são aquelas vacinas que produzem uma proteção auxiliar no controle da doença, tá? Então, nesse caso, o paciente pode se infectar, pode ter sintomas, né, sinal clínico da doença, mas esses sintomas eles vão ter baixa gravidade, eles não vão ser sintomas, sinais clínicos muito graves, e eles vão ter curta duração. Então, apesar do animal poder ficar doente e poder ter sinais clínicos, sintomas, a vacina faz com que esses sintomas sejam leves e tenham curta duração. Então, se torna muito mais fácil de controlar, de tratar. Tá? Então, até nisso as vacinas são boas. Então, aqui nesse quadro, eu coloquei algumas doenças que estão presentes nas vacinas comerciais atuais que se encaixam em cada subgrupo desses que eu falei. Tá bom? Então, aquele grupo que é denominado de imunidade estéril, que é o mais alto grau de imunidade que se pode atingir. Então, existem algumas doenças que estão nesse grupo, que são a sinomose, a parvovirose, a hepatite infecciosa canina, a panleucopenia, no caso dos gatos, e a raiva. Então, qualquer uma dessas doenças, quando você vacina o seu pet, você tem o intuito de que esse animal não tenha uma sinomose leve, uma parvovirose leve, uma raiva leve. Isso não existe. Tá? Se ele está vacinado, a tendência é que ele não tenha doença. Ok? Prevenção da doença, que é outro grupo. Nesse caso, entra a leptospirose. Auxiliar na prevenção da doença. Nesse caso, entra a coronavirose, a bordetelose, a rinotraqueite, a calicivirose, a giardíase e a leishmaniose. E auxílio no controle da doença. Aí, no caso, entra a rinotraqueite, a calicivirose, são duas doenças felinas, e a adenovirose respiratória. Tá bom? Então, de acordo com a classificação, existem doenças que entram nessa classificação.
Cuidados na aplicação. Tá, gente? Aqui a gente já está se encaminhando para o final da aula. Então, existem alguns cuidados básicos para que as chances de imunização aumentem e para que os efeitos colaterais que as vacinas possam causar diminuam. Tá? Então, a primeira coisa mais importante que eu já tinha comentado lá em cima na vacina ética e não ética é a manutenção da temperatura. Uma vacina ela tem que obrigatoriamente ficar entre 2 e 8 graus. Então, a temperatura mínima é 2 e a temperatura máxima é 8. Por isso que as vacinas devem ficar dentro de um frigobar, de uma unidade de refrigeração, de uma geladeira só para esse fim. Eu tenho que evitar de colocar comida, água, outros tipos de coisa dentro dessa mesma geladeira que eu armazeno as vacinas. Por quê? Uma geladeira com vacina, eu só vou abri-la quando eu realmente necessitar tirar a vacina para aplicar. Agora, quando eu tenho uma geladeira compartilhada, mais importante que eu já tinha comentado lá em cima na vacina ética e não ética é a manutenção da temperatura. Uma vacina ela tem que obrigatoriamente ficar entre 2 e 8 graus. Então a temperatura mínima é 2 e a temperatura máxima é 8. Por isso que as vacinas devem ficar dentro de um frigobar, de uma unidade de refrigeração, de uma geladeira só para esse fim. Eu tenho que evitar de colocar comida, água, outros tipos de coisa dentro dessa mesma geladeira que eu armazeno as vacinas. Por quê? Uma geladeira com vacina, eu só vou abri-la quando eu realmente necessitar tirar a vacina para aplicar. Agora, quando eu tenho uma geladeira compartilhada com várias outras coisas, com frutas, com bebida, com comida, eu vou abrir toda hora. E esse abre e fecha da geladeira pode fazer com que a temperatura oscile muito. E aí ela pode passar dos 8 graus ou pode diminuir, ir para baixo, né? E passar dos 2 graus. E todo esse aumento muito grave, né? Muito abrupto, para mais de 8 ou para menos de 2 graus, ele pode fazer com que a estrutura molecular da vacina, tudo que tem dentro ali, daquele pozinho ou do líquido, ele acabe sofrendo mudanças que você não recupera mais. E aí isso pode causar algum efeito colateral no animalzinho, pode não fazer efeito na imunização, tá bom? Por isso que é super importante a temperatura. O paciente, o segundo tópico, o paciente tem que estar rígido e apto a receber a aplicação. Então, a premissa de se fazer uma vacina é que durante a análise do médico veterinário, durante o exame clínico, ele perceba que o animal está saudável, que ele não tem nenhum tipo de distúrbio, não tem nenhuma doença. Caso tenha, eu atraso a vacinação, o início da vacina, e inicio o tratamento daquela doença. Assim que o animal estiver bem, estiver totalmente recuperado, eu vou e começo a vacinar. O terceiro tópico, o momento da reconstituição. Então, olhem essa imagem no lado direito da tela. Nesse caso, é uma imagem meramente ilustrativa, mas é é representado por uma vacina múltipla de cão. Tá? Então, lembram que a vacina múltipla, ela não geralmente uma vacina viva, atenuada ou viva modificada, que dá na mesma, é uma vacina de estabilidade baixa. Então, para que ela possa ser comercializada com segurança, se divide em duas frações, a fração líquida e a fração liofilizada, que é a fração que tem um pozinho. Aqui a minha janela da câmera está bem em cima da fração do pozinho. Nesse caso, elas vêm separadas por maior estabilidade e a partir do momento em que eu unifico, eu puxo todo o líquido e coloco dentro do pozinho, misturo, eu faço essa vacina o quanto antes. E aí ali no terceiro tópico, eu coloquei alguns subtópicos importantes que nós precisamos nos preocupar, que seria nunca substituir o diluente. Então, quando a vacina ela vem separada entre pó e líquido, eu nunca vou substituir esse líquido daqui por qualquer outra coisa, seja por soro, seja por água de injeção, que é estéril. Não posso substituir. Por quê? Esse líquido tem constituintes, como é que eu posso dizer? Tem compostos ali dentro que são específicos da vacina e que eu não posso substituir. Ok? Então, se eu perder a fração do líquido, obrigatoriamente eu descarto a fração do pozinho.
E aí eu compro outra vacina com os dois corretos, ok? E quanto tempo depois de reconstituída dura uma vacina? Igual essa da imagem à direita. Depois que você reconstitui, depois que você mistura tudo no frasco só, o ideal é que a aplicação ela ocorra dentro de 1 hora, no máximo. No máximo dentro de 1 hora. Passando de 1 hora, a recomendação é que se descarte esse conteúdo e se utilize outra vacina. Ok? Quarto tópico, volume da aplicação. Muitos proprietários têm essa dúvida. Mas meu cachorro é muito pequeno, ele é miniatura. Será que tem necessidade de aplicar a totalidade da vacina? Sim. Independente do tamanho do animal, do peso desse animal, o conteúdo da vacina é o mesmo. Então, se eu tiver um animal de 3,5 kg e um animal de 60 kg, os dois vão receber a mesma quantidade de vacina, independente do peso, do tamanho, da idade. Tá? A partir do momento que eles estiverem aptos e saudáveis para receber essa vacina, o conteúdo vai ser o mesmo. Sempre a quantidade de ml que indicar no frasco e até mesmo na bula da vacina. Cuidados na aplicação, continuando. O outro cuidado seria a via de aplicação. Então, existem várias vias de aplicação de acordo com o tipo de vacina. E isso é importantíssimo saber por causa das recomendações do laboratório. Quando o laboratório produzir a vacina, ele vai indicar na bula dessa vacina. Sim, a vacina apresenta bula também, assim como o medicamento de prateleira. Então, o laboratório vai indicar nessa bula qual a melhor forma de vacinar o seu animal, qual a melhor via. Então, existem as vias intranasais, as vias intramusculares e as vias subcutâneas. Conforme a gente vai descendo nessa escala, o tempo de absorção vai aumentando. Tá bom? Então, uma vacina intranasal é absorvida muito mais rapidamente do que uma vacina subcutânea. Ok? Então, aqui está a ilustração de como é aplicada uma vacina intranasal que eu prometi que eu ia mostrar para vocês. Tá? A vacina ela não é feita com agulha, ela é feita com um aplicador específico para que não lesione a narina do animal. Tá? Essa vacina tem que ser feita na parte interna da narina, não adianta aplicar na parte externa, porque senão você perde a vacina. Então, o importante é que todo o conteúdo da vacina, ou a maior parte, entre em contato com a mucosa que está dentro da narina desse animal. Hoje, que eu tenha conhecimento, a gente só apresenta a vacina intranasal para cães. Para gato não existe até o momento. Pelo menos no mercado brasileiro, ok? Aqui são as vacinas de aplicação intramuscular. Então, a ilustração de como é aplicada no animal e a ilustração de como isso atinge o tecido muscular. Perdão. Então, a agulha ela deve ser colocada de forma perpendicular ao local de aplicação para que ela atinja, como se fosse de maneira perpendicular, o músculo, a camada mais profunda que precisa atingir. Tá? Então, ali na ilustração, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, que são as camadas da pele, e depois, lá no final, a gente tem a camada muscular, que é onde precisa o bisel da agulha, que é a pontinha da agulha, a pontinha mais afiada, que essa parte precisa atingir. Aqui nós temos a aplicação, a indicação da vacina subcutânea, que é aquela que é feita debaixo da pele, abaixo da pele. Então, nós puxamos o couro do animal, a pele dele, e fazemos a aplicação logo abaixo, onde existe a formação de uma prega. Ok? E aí, como é que é feita de forma ilustrativa essa aplicação? Ela é feita numa camada mais profunda da pele, tá vendo ali próximo da hipoderme, que é onde está localizado o tecido subcutâneo. Então, geralmente a agulha, a seringa, ela tem que entrar num ângulo de 45 graus. Ela já não entra num ângulo reto, ela entra num ângulo de 45 graus. Sempre inclinando um pouquinho a mão. Aqui existe um modelo gráfico de todas as formas de aplicação. Ok? Mesmo que a forma seja intravenosa, que às vezes quando se necessita fazer algum tipo de medicamento na veia, eles mostram como proceder. Então, o primeiro intramuscular, que é a aplicação reta, com a agulha perpendicular ao corpo. A subcutânea, que é com a agulha inclinada levemente, um ângulo de 45 graus aproximadamente, assim. Então, vamos supor, deixa eu pegar aqui.
A pele do animal está aqui e eu tenho uma agulha aqui. No intramuscular, ela vai entrar desta forma, ela vai adentrar o corpo do animal no ângulo reto. Na subcutânea, eu vou inclinar um pouquinho e entrar desta forma, ok? Na intravenosa ou endovenosa, que é a mesma coisa, se inclina mais um pouquinho e entra assim, cada vez mais próximo da pele, do contato com a pele. E na intradérmica, praticamente com a seringa e a agulha totalmente de forma paralela ao corpo do animal, ok? Aqui abaixo a gente tem os ângulos, nós temos os ângulos corretos utilizados em cada aplicação. Então 90 graus para intramuscular, 45 graus na subcutânea, que é levemente inclinado, 25 graus na aplicação endovenosa ou intravenosa, que é a mesma coisa, e de 10 a 15 graus na aplicação intradérmica. A aplicação intradérmica ela vai numa camada mais superficial da pele do que a própria subcutânea. Então vejam ali que a subcutânea ela vai um pouco mais abaixo e a intradérmica vai bem na parte superficial. A intradérmica, depois que é feita, ela deixa imaginando que isso aqui é a pele do animal, ela deixa uma silhueta, uma bolinha bem delimitada, que está relacionado ao volume que você aplicou, ao produto. Então ele fica bem delimitado, você consegue ver como se fosse uma bolinha bem delimitada. Ok? E a intravenosa, um outro cuidado que é importante ter, é sempre, quando você aplicar, puxar o êmbolo da seringa para ver se vem sangue dentro da seringa. A partir do momento que vier sangue, quando você puxar o êmbolo, significa que você está dentro do vaso sanguíneo daquele animal. E aí sim você pode aplicar. Continuando os cuidados na aplicação, o local da aplicação. Então, sempre existe a indicação de se dividir a área onde vai ser feita a vacina ou medicamento injetável, sempre se dividir essa área em alguns quadrantes. Por quê? Se você faz várias aplicações de produtos diferentes ou de vacinas diferentes no mesmo lugar, você pode acabar sobrecarregando os linfonodos, né? A cadeia linfática daquela região específica. Então você sobrecarrega. Por que eu vou sobrecarregar se eu posso dividir em mais locais? Fica melhor para o organismo do próprio cão ou do próprio gato responder. Tá? Então isso também, além de melhorar a resposta, diminui as chances de reação, como por exemplo reação inflamatória, quando o animal forma um nódulo no local onde foi aplicado o produto. Então aqui nós temos um mapa de onde se localizam os principais linfonodos palpáveis durante o exame clínico. Então nós temos aqueles linfonodos, começando da cabeça ali, os linfonodos mais próximos da cabeça, que são o submandibular, o pré-escapular, aí depois nós vamos para os linfonodos do membro anterior, que são os linfonodos axilar, os linfonodos inguinais, ok? E os linfonodos poplíteos, que ficam bem próximos da pata traseira ali. Na figura da direita, nós vemos o que? A circulação linfática como um todo. Então, todos os linfonodos que estão pintados em vermelhos são os mesmos pontos que tem na imagem da esquerda, só que a gente está vendo de um plano diferente, ok? Então, aqui, esses linfonodos eles são drenados por uma cadeia única. E é por isso que é importante entender, quando for aplicar mais de um produto ou mais de uma vacina, que essas aplicações ocorram em pontos separados do animal. Então, se eu tenho um quadrante, uma bolinha assim, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um risco e outro risco dentro dessa bolinha e dividir esta bolinha em 4 quadrantes. Cada aplicação vai num quadrante desse. Ou simplesmente, no caso dessa imagem da direita, como eu não tenho um modelo, uma maquete, fica um pouco complicado explicar. Aqui está em 2D, né? Se tivesse em 3D seria mais fácil. Mas ali na imagem da esquerda, eu poderia fazer uma aplicação de uma vacina na parte inguinal, que está em azul claro, na parte inguinal esquerda, e a outra vacina na parte inguinal direita, que é do outro lado do cão. Assim, eu não sobrecarregaria a mesma região. Ok? Entenderam isso? Espero que tenha ficado bem claro. Outros cuidados durante a aplicação. A parte da antisepsia. Então, é sempre bom definir
o que embasa a antisepsia. Antisepsia e asepsia são conceitos diferentes. Então, eu coloquei um quadro explicativo. Antisepsia consiste na utilização de produtos sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos, os agentes etiológicos, que a gente viu lá no primeiro slide da aula, nessa superfície. E a asepsia é um conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo. Então, são conceitos diferentes. Asepsia é uma coisa, antisepsia é outra. Quando nós passamos um algodão com um pouquinho de álcool no cachorro ou no gato antes de fazer a aplicação da vacina, nós estamos praticando antisepsia naquele local e não asepsia. Ok? Então, quais alguns produtos que nós podemos utilizar para praticar a antisepsia prévia à aplicação da vacina? A gente pode utilizar álcool, clorexidine, alguns degermantes, iodopovidina, esse todos conhecem, que é aquele líquido amarronzado, e até desinfetantes específicos para PET, para que não causem nenhum tipo de alergia. Então, temos várias opções. O que a grande maioria dos clínicos usa hoje em dia é álcool. E aqui vale uma ressalva. O interessante é que você passe uma pequena quantidade de álcool no local a ser aplicado. Tá? Não precisa molhar o paciente inteiro, não precisa encharcar o algodão. Simplesmente colocando um pouquinho de álcool e passando sobre a região da aplicação já é mais do que suficiente. Você não vai esterilizar aquela área, você simplesmente vai reduzir a quantidade de micro-organismos dela. A técnica de aplicação. Da mesma forma que a gente precisa se preocupar com a antisepsia, nós também precisamos nos preocupar com a técnica de se aplicar. Então, lembrando daqueles desenhos do ângulo, de como a agulha é inserida, nós precisamos tranquilizar o paciente e o proprietário, porque na grande maioria dos casos o proprietário ele faz com que o procedimento seja muito mais dificultoso do que o próprio paciente. O proprietário parece que está sentindo mais, mesmo sendo o cãozinho dele que está recebendo a vacina, Vai entender esse tipo de coisa. Então é sempre importante conversar e tranquilizar o proprietário. Se for até necessário, pedir para o proprietário ficar um pouco de lado para que o animal não fique muito, como é que eu posso dizer, agitado. Tem animais, principalmente cães, que ficam agitados com a presença do proprietário perto. Então, às vezes, precisa pedir para a pessoa dar um passo para o lado, uma afastada, para que você possa manusear e aplicar o produto da forma adequada. Da vacina também. Não tornar a ação um ato traumático. Por quê? Se você faz daquilo um ato traumático, se você segura o animal com muita força, ou se você causa muita dor naquele estímulo, o animal ele vai ter uma lembrança daquilo e toda vez que ele voltar no consultório ou toda vez que ele identificar a sua presença, ele pode ter uma lembrança daquela dor. E isso não vai ser nada agradável. Então, sempre tratar da forma mais tranquila possível. É óbvio que existem animais bravos, animais que são agressivos, que precisam ser contidos até com focinheira na hora da vacina. Mas naqueles que não têm necessidade, é sempre interessante que o processo seja tranquilo. Tá? Posicionar e conter corretamente. Então aí existe uma grande diferença entre conter animais grandes e conter animais pequenos. Às vezes, animais grandes e de porte musculoso precisam ser contidos por mais de uma pessoa. Enquanto que animais pequenos, uma pessoa pode ao mesmo tempo conter e aplicar a vacina. Se a pessoa tiver prática, ela consegue fazer isso. Se o profissional tiver bastante tempo, bastante, como é que eu posso dizer, experiência, ele consegue fazer esse movimento. E a última parte desse tópico 7, manusear corretamente a agulha para não machucar. Então é sempre interessante, quando você for aplicar, ver se a agulha atingiu algum tipo de inervação ou algum tipo de nódulo, porque isso pode machucar, pode fazer com que até o animal manque por dias e até por semanas, somente por causa da aplicação mal feita. Tá bom? Aqui são alguns exemplos de protocolo vacinal sugerido em cães. Tá? É apenas uma sugestão, gente. Não precisa seguir dessa forma. Então aqui, segundo a bula da grande maioria das vacinas,
as múltiplas elas devem ser iniciadas a partir das 6 semanas de vida. Então, a primeira dose ali da Vanguard Plus ou da Vanguard HTLP, porque lembram, quando faz uma não precisa fazer a outra, porque o intuito das duas é o mesmo. A única diferença é que a V10 tem duas cepas, duas variações a mais de lepto do que a V8, tá bom? Então você faz a aplicação da primeira múltipla com 6 semanas de vida. Depois de 3 semanas, quando o animal já tiver 9 semanas de idade, você faz a segunda aplicação dessa múltipla, juntamente com a primeira aplicação da vacina de gripe e com a primeira aplicação da vacina contra a giardia. Depois de 3 semanas de intervalo, quando o animal tiver 12 semanas de vida, você faz a terceira aplicação da vacina múltipla, junto com a segunda aplicação da vacina da gripe, com a aplicação da vacina antirrábica, que no caso é uma aplicação única por ano, e com a segunda aplicação da vacina contra a giardia. Então aqui vejam, aqui seria muito importante entrar naquele conceito de divisão de quadrantes, dividir os locais de aplicação, principalmente quando o animal completar as 12 semanas de vida. Por quê? Vão ser 4 aplicações em um dia só. Você precisa seguir dessa forma? O veterinário só tem esse tipo de protocolo de vacinação? Não. Aqui é um exemplo porque o protocolo ele fica bem compacto, ele fica bem enxuto, ele não se prolonga por muito tempo. E aí depois que completou esse protocolo, lembrando que alguns filhotinhos, porque tem muito colostro materno, eles vão precisar tomar mais uma 4ª dose. Então não vai parar nas 12 semanas, vai lá para as 16 semanas de vida a última dose. Então varia de caso a caso, de animal a animal. Por isso a necessidade da avaliação por parte do médico veterinário. E aí após isso sempre entra em ação um reforço anual. De acordo com a necessidade, todo ano deve-se vacinar o seu animalzinho contra todas essas doenças. Aqui o mesmo exemplo de protocolo, só que no caso dos gatos, ok? Então a gente tem a primeira dose, a primeira aplicação a partir das 9 semanas de vida. Então ali entra a Filocel CVR, que é a V3, a tríplice felina contra 3 doenças, e a Filocel CVRC, que é a quádrupla felina contra 4 doenças. A quíntupla felina ela tem uma peculiaridade, ela começa um pouquinho antes. Então, em vez de ser a partir das 9 semanas, ela começa a partir das 8 semanas de vida. Dando algumas semanas de intervalo, entre 3 a 4 semanas, conforme indicação da bula dessas vacinas, você já pode entrar com a segunda aplicação, seja da V3, seja da V4 ou seja da V5. Lembrando que não tem necessidade de fazer mais de uma nesse caso, porque as vacinas aqui são todas múltiplas. É lógico que uma quíntupla é muito mais completa que uma tríplice, mas aí vai da indicação do médico veterinário. Depois que se faz essas segundas aplicações da múltipla, também pode se unir a aplicação da antirrábica, que é uma vez ao ano. A partir daí, como no cão, o gato também tem indicação de se manter o reforço anual. Tá? Então, todos os anos posteriores, o animal volta para a clínica veterinária para ser revacinado. Aqui, galera, eu queria que vocês entendessem que a melhor maneira de se prevenir o animal é através da vacinação. É muito melhor se prevenir do que remediar. Às vezes, alguns casos onde você tenta remediar, o animal não apresenta uma resposta muito boa. E isso pode até causar o óbito do bichinho, dependendo da gravidade da doença. Então, prevenir é muito melhor do que remediar. Vacinar é um ato de amor. Então, eu queria deixar essa mensagem, esse recado para todos. Eu espero que a aula tenha sido muito proveitosa. Eu sei que é um conteúdo pesado, é um conteúdo maçante, mas é um conteúdo de extrema importância, porque aqui a gente fala de uma rotina de prevenção,